De volta ao seu programa. Muito obrigado que você está aí com a gente, viu? Acompanhando nosso programa, os nossos debates, nossas conversas que acontecem aqui na televisão, mas acontece aí também na tela do seu computador. Muito obrigado porque você sempre participa. Às vezes a gente não lê todas as participações aqui no programa, mas acontece um outro programa aí na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular e é muito legal. Hoje a gente está perguntando, por exemplo, no nosso fórum aí, qual o plano de Deus para o casamento? facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Daqui a pouquinho é o nosso assunto aqui no estúdio. Agora, a Samira Toledo está aqui. Boa tarde, Wagner. Tudo bem, Samira? Tudo jóia. Falar de um assunto muito interessante, capacitação profissional. Minha primeira pergunta é a seguinte: a empresa ela tem a obrigação de fornecer a capacitação, de prover a capacitação profissional? A empresa não tem uma obrigação legal em disponibilizar treinamentos e capacitação para os funcionários. E algumas empresas até não gostam de fazer isso porque elas acreditam que é um prejuízo. Porque ela investe no funcionário, ele se capacita e depois ele acaba procurando outros desafios, né? O pensamento ainda é um pouquinho antigo nesse formato. Agora, as empresas que trabalham nessa questão de investir em capacitação, elas acabam trabalhando aí o reter talentos que a gente fala, né? Que é deixando o funcionário mais motivado, tudo. Mas obrigação legal, as empresas não precisam fazer isso como, olha, eu preciso cumprir a lei. Não, realmente quem faz isso é para desenvolver aí o seu pessoal dentro da empresa. Eu acredito que acaba sendo uma consequência prática, né? A empresa que investe na capacitação do profissional, ela também tem um ambiente propício para reter esse profissional e o investimento fica ali dentro. É porque a gente não pode se basear na exceção. Porque existem 1 ou 2 funcionários que, de repente, você faça um investimento em certificações, até pós-graduação, e ele, de repente, quando termina, ele acaba procurando um novo desafio. E a gente costuma dizer que na entrevista de emprego, Wagner, quando vem um candidato, a gente olha ali que ele acabou de terminar um curso e a gente pergunta: como é que você fez o curso? A empresa pagou para mim. Ela acabou de pagar o curso e o candidato saiu e está procurando empresa, batendo aqui na nossa porta. Não fica legal para o candidato. Então a empresa não tem que se preocupar no que ele vai perder, no que ela vai perder, e sim no que ela vai reter, porque a grande maioria ela permanece. Claro. Se a empresa tem uma estrutura bem elaborada de capacitação, que não é graduação, por exemplo. Uma estrutura bem elaborada é quando se investe em pós, em mestrado, MBA, os cursos. Porque se você pensar hoje, a graduação é como o ensino médio antigamente. Todo mundo precisa estar capacitado nesse mínimo. Exatamente, porque tem ensino à distância, o próprio governo ele subsidia isso hoje para as pessoas. Então não tem desculpa, não tenho graduação porque eu não consegui ainda. Então a empresa ela tem que pensar de que forma ela pode aproveitar o seu pessoal. Pode até que ela dê graduação, por exemplo, para um grupo específico de serviços gerais. Olha, eu posso aproveitar esse pessoal aqui, lá daqui 5 anos, nesse local. Então, ela tem que pensar e visar o bem-estar não só da empresa, mas também dos funcionários. Porque existem muitos talentos que, se a gente passar pelos corredores, a gente acaba perdendo. Ele acaba estudando por conta própria e, como a empresa não valorizou, obviamente, ele vai procurar um lugar que ele vai ser valorizado. Então, isso acontece. A gente precisa ser capacitado dentro da área que a gente trabalha. Então, quando a empresa não oferece, o funcionário deve procurar. Deve procurar. Porque a capacitação, ela é o benefício do funcionário. Se a empresa não está investindo em você, você pode investir para que a empresa reconheça até, de repente, você tem uma promoção dentro da própria empresa ou se coloque no mercado, num lugar que você vai ser valorizado. E tem gente que tem uma posição muito estagnada, assim, né? Eu tô aqui nessa empresa, ela não investe em me dar uma pós-graduação, então eu não consigo fazer. Né? A vida não é assim. Você tem que buscar. E outra coisa, Wagner, porque às vezes a gente é funcionário e a gente não entende algumas coisas. Então, eu sou lá do RH. Então, eu vou lá e peço para a administração, peço lá para o meu chefe uma graduação, quero mudar, quero fazer tecnologia. A empresa, ela tem uma estratégia, né? Ela não vai pagar aí um curso para mim de tecnologia se eu tô na área de RH. Existe um propósito, a não ser que, olha, eu tô vendo ali que a tecnologia, nós temos ali poucos talentos, precisamos desenvolver mais pessoas e o RH eu tenho mais. E a Samira tem uma... eu vejo que ela tem esse talento, então vamos investir. Mas é muito difícil uma empresa pagar um curso que não seja estratégico para ela, porque realmente é um investimento. E não é para uma pessoa. Geralmente, investimentos são para várias pessoas. Aí tem uma secretária executiva na empresa e ela quer fazer um curso de história. Pois é. Por que a empresa vai investir nisso? Não tem propósito. Então, pensar direitinho quando solicitar, pense ali no cenário. Pode até ser em outro departamento, mas vivencie o cenário da empresa para que a negativa não frustre. Agora, benefícios da capacitação. Você já falou, de repente, uma promoção.
Quais são os benefícios da gente estar bem capacitado na função que a gente está desenvolvendo? Além da promoção, é a qualificação do trabalho, né? Um bom profissional que é capacitado, ele acaba conseguindo ali fazer as suas atividades diferenciadas, né? Então acaba sendo um cenário diferente também para ele. E outra, se ele é um funcionário que acaba visando um desafio novo, ele vai ter mais oportunidades no mercado de trabalho, né? Não vai ser só olhar, eu quero crescer. Crescer como? Talvez nessa empresa você não cresça mais. Você precisa se capacitar constantemente para conseguir aí de repente se colocar no mercado melhor. Claro. Samira, muito obrigado. Obrigada até a semana que vem. Até semana que vem, Wagner. E você que tem dúvida, Samira pode responder para você, facebook.com, Twitter. Você pode tirar suas dúvidas toda segunda. A Samira está aqui com a gente. Até a semana que vem, Samira. Continua com a gente. O nosso assunto hoje não é dos mais deliciosos de serem tratados, não, mas de extrema importância nesse momento da sociedade que a gente está vivendo. A gente vai falar sobre divórcio. No seu programa de hoje, em cada bloco aqui, eu vou falar com uma pessoa. Agora eu vou começar recebendo a Maiara. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, Wagner. Seja bem-vinda. Muito obrigada. À vontade. A Maiara trabalha aqui na Novo Tempo, na nossa escola bíblica, não é isso? Isso mesmo. Então, quando você, nosso telespectador, tem alguma dúvida, precisa de qualquer tipo de atendimento, a gente tem uma equipe de pessoas que pode atender você quando você liga para cá ou manda um e-mail. E a Maiara é uma das consultoras bíblicas que a gente tem na escola bíblica. É isso mesmo. Maiara, mas o assunto hoje não é tão legal quanto esse da escola bíblica, o trabalho que você desenvolve lá. A gente está falando sobre divórcio. Você passou por essa situação há quanto tempo? Há 1 ano e meio. 1 ano e meio, então é recente ainda. É bem recente. Como é que foi essa experiência? Eu tenho certeza que foi bastante doloroso, porque como eu disse no início do programa, ninguém casa achando que vai se divorciar, principalmente depois de pouco tempo de casado, né? Você tinha quanto tempo? 3 anos. 3 anos de casada, não tinha nem passado por todas as fases de adaptação ainda, né? Não tinha chegado na crise dos 7, né? Na crise dos 7, que todo mundo diz que existe. Pois é. Conta pra mim, como é que foi? Olha, foi uma surpresa, porque como você mesmo disse, ninguém se casa pensando em se divorciar. E quando veio a realidade do que aquilo que antes era uma possibilidade estava se tornando algo concreto, foi muito difícil de assimilar, foi muito difícil de aceitar. Foi algo assim que parecia que não era verdade. Foi muitas coisas que aconteceram e que acabou culminando nisso. E quando você vê que você está saindo do estado, né? Da crise para a realidade, é muito difícil. É muito difícil você mudar a sua cabeça de casado para divorciado e solteiro de novo. É muito difícil. Uhum. É uma situação assim que você não sabe lidar. Você tem que escolher aprender a lidar com essa nova realidade. Quando você estava falando do momento de crise, como foi difícil sair do momento de crise para uma separação, um divórcio realmente concretizado? Como é que foi esse momento de crise? Você tentou de alguma forma que isso não acontecesse? Ou naquele momento você não tinha uma total compreensão e a coisa foi acontecendo? Não, eu tentei de todas as formas que eu pude evitar que isso acontecesse. Mas quando as duas partes não estão em acordo, aí uma decisão racional tem que ser tomada. E a melhor decisão no momento foi o divórcio. Porque não adianta tentar forçar a outra pessoa a permanecer com você se ela já não está mais disposta a isso. Uhum. Então... Qual foi a principal dificuldade? A dificuldade emocional. Existe um aspecto legal, que daqui a pouco a gente vai conversar com uma advogada, mas isso não é o mais complexo do assunto, né? Não. A parte legal não. Hoje é tudo muito fácil no Brasil. Se você não tem filhos e se você não tem muitos bens materiais para fazer a partilha, em 1 mês você consegue se divorciar da outra pessoa. Agora, a parte emocional é muito difícil, porque eu tive 6 anos de relacionamento, contando com namoro e casamento. E você cria um vínculo com a outra pessoa. Então você namorou 3 anos e depois ficou casada há 3 anos. Exatamente. Aí você cria um vínculo com a outra pessoa. Então, Maiara, a minha pergunta para você é justamente essa, que pode ajudar a muita gente que está assistindo e não quer passar pela mesma experiência que infelizmente você passou.
Existia sinais de que isso seria uma possibilidade, de que o divórcio seria uma possibilidade nesses 3 anos de namoro? Não, no começo não. Mas depois que algumas coisas foram acontecendo... No namoro ainda? Não no namoro. No namoro não, porque eu costumo dizer que no namoro nós não agimos com muita racionalidade, né? Nós não ouvimos muito as pessoas, não ouvimos o que a outra família tem a dizer sobre a própria pessoa que você está se relacionando. Então, você já está dando várias dicas aí, né? E avisados nós somos, né? Então, os dois? Os dois. Só que da minha parte foi mais por parte da família dele. Eu havia recebido avisos. Não faça isso, não se envolva, mas aí você fica muito envolvido com a pessoa, acha que... Talvez muitas pessoas achem que não exista outra pessoa no mundo, é aquela, e se foi aquela, tem que ser aquela. E aí você acaba se envolvendo, se envolvendo, até dar o passo do casamento. Daqui a pouco, no último bloco aqui do seu programa, a gente vai estar recebendo o pastor Leidivan. Ele é pastor aqui da Novo Tempo e eu quero conversar com ele, inclusive, sobre isso, os sinais dessa época do namoro, em que tem que ficar muito atento, porque o casamento não foi feito para o divórcio. Deus não criou o casamento para esse propósito, né, Mayara? Não, definitivamente não. Deus, a Bíblia diz lá em Malaquias 2,15 que ele odeia o divórcio. Você agora está disponível para um novo relacionamento, certo? Sim. Como vai ser o seu namoro hoje em dia? Você vai ser muito mais ligada com certos aspectos de que você não foi nesse primeiro relacionamento? Eu costumo dizer, Wagner, que no primeiro relacionamento você tem até, entre aspas, direito de cometer alguns erros por ser inexperiente. Mas depois que você passa por uma certa experiência, aí você tem que ficar mais ligado, prestar mais atenção e evitar cometer os mesmos erros que cometeu da primeira vez. Observar como a pessoa trata a família. Observar como a pessoa, se for religioso, é da igreja, é na igreja. Fazer observações, né? Observar o comportamento da pessoa, se é um comportamento normal ou se está se excedendo daquilo que é considerado normalidade. Então o segundo relacionamento vai exigir muito mais responsabilidade do que no primeiro. Tem uma ilusão, né, de que quando casar isso vai ser diferente, eu vou estar perto, a gente vai crescer junto. E não é bem assim, né? O defeito depois no casamento, ele é ampliado, na verdade. Sim, porque durante o namoro, a pessoa não costuma se mostrar o que realmente é. Você vai conhecer a pessoa quando conviver com ela dentro do mesmo teto, né? Embaixo do mesmo teto, dentro da mesma casa. Aí os defeitos vão aparecer. E essas indicações que o namoro dá, é justamente para a gente perceber se a gente vai, com aquele defeito, a gente vai querer conviver para o resto da vida com aquela pessoa, né? E não viver esse encantamento, no namoro é tudo lindo e tal. Eu brinco que namoro, noivado e casamento são fases de investigação, de confirmação e de execução. Você investiga, você confirma, depois você executa. Só que tem pessoas que entram no namoro, e eu posso me incluir como fui uma dessas, que não fez isso. Só concretizou. Sim, vai deixar para investigar só lá no casamento, aí vai descobrir coisas que não gosta no outro, aí é tarde, porque aí casamento não pode ser desfeito por qualquer motivo. Né? Mayara, para a gente terminar, você tem 1 ano e meio que aconteceu esse divórcio. Como é que está a cicatriz disso hoje? Hoje essa cicatriz está praticamente fechada. Porque com a ajuda de Deus e com a ajuda também de terapia, eu pude superar mais rápido. Eu também fiz uma escolha de superar mais rápido. Porque passar por um divórcio e sofrer uma queda, digamos assim, ninguém escolhe. Claro. Agora, permanecer caído aí já é uma escolha e eu não quis permanecer caída, não. Eu pedi para Deus forças, Ele me ajudou muito por meio da Bíblia, né? Por meio de alguns livros, por meio dos amigos, de alguns conselheiros, e hoje eu posso dizer que essa ferida já está praticamente fechada. Amém. E que você possa ser muito feliz num próximo relacionamento, viu? Okay. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigada. Eu queria te agradecer a tua sinceridade, a tua espontaneidade, aceitar estar aqui. Eu acredito que não seja muito fácil, embora eu já tenha visto você em outros programas aqui. Sei que você já falou sobre esse assunto em algumas igrejas. Eu sei que não é fácil, porque mexe na ferida e você está numa posição que as pessoas não querem estar, não é verdade? Mas é de grande utilidade quando você fala nesse assunto, porque você criou maturidade
E é um grande alerta para as pessoas que estão passando por um namoro, estão concretizando um relacionamento para se tornar um casamento e precisam fazer boas decisões. Então, eu acho que você contribui muito para essas pessoas que estão precisando tomar essa decisão. Então, muito obrigado de verdade. Não, muito obrigado pelo convite. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu sei que pode ajudar muitas pessoas e se eu estou nessa realidade hoje, é porque ainda dá para tirar grande proveito disso também. Quando Deus achar por bem não estar mais, Ele vai mostrar e vai estar tudo certo. Muito obrigado, Mayara. Sucesso para você, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Wagner. Você também. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo. É rapidinha mesmo, viu? Na volta, eu vou estar recebendo aqui a doutora Michele Reicher. Ela é advogada, especialista em direito da família. Então a gente vai saber como funciona legalmente um divórcio, uma separação. Existe diferença entre essas duas coisas? Não sai daí, o seu programa volta já. E ainda hoje a gente vai receber o pastor Leidivan no último bloco. Ele vai conversar com a gente sobre os planos de Deus para o casamento. Então não sai daí, o seu programa imperdível e volta já.